A mãe, os pais no geral, só vão perceber mesmo a sobrecarga quando de fato Deixam de fazer deixam coisa, aí começa a ter. exatamente. Olá, bem-vindo ao podcast da Clínica Desenvolvida. Eu sou a Caris Itamoto, sou médica, faço atendimento de psiquiatria adulto. Eu estou aqui com as psicólogas Patrícia Chirossi e Maria Eduarda Trivello. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde mental dos pais, a sobrecarga, a culpa e o sofrimento dos cuidadores. Quando uma criança precisa de mais cuidado, a família inteira é atravessada por isso. Muitos pais passam tanto tempo tentando sustentar tudo que deixam de perceber o quanto também estão sofrendo. Quando o cuidado com a criança começa a custar caro demais para a saúde mental dos pais? Quais sinais mostram que não é mais só um cansaço ou que aquele adulto também precisa de um cuidado? E é aquela frase, né, de quem cuida de quem cuida, que acaba deixando o cuidado só para a criança mesmo, né? Vira pai, vira mãe, e aí o foco é totalmente para o filho. Então, acaba que esse autocuidado fica para trás, né? De diversas formas, como marcar o médico vira uma coisa que assim, Não tem data, né? exatamente. Começa a colocar um monte de dificuldades, né? Sim, e acaba nem pensando nisso, né? Então, o pai só vai perceber, a mãe, os pais no geral, só vão perceber mesmo a sobrecarga quando de fato Deixam de fazer coisa, aí começa a ter prejuízos, né? começam a ter prejuízo, seja no sono, que quando vai deitar a cabeça não para, e aí quando percebe já é hora de levantar de novo. Ou tem prejuízos profissionais, né? Não consegue trabalhar direito, ou se concentrar. Exatamente, vai deixando o físico junto com o mental super sobrecarregado. E acho que é muito, né, de essas multitarefas que cada um tem, né, de cuidar da casa, cuidar das crianças, né, e ter um trabalho, né, então como que isso afeta, né, toda a qualidade de vida da pessoa, né, e aí o que ela coloca como prioridades, né, e também deixa de se cuidar, né. E acho que o foco, né, é muito em começar a perceber esses prejuízos, né, e reconhecer, né, que também precisa de ajuda, né, não só buscando uma rede de apoio ou perceber que está adoecendo, né, e também precisa de um atendimento. Porque o cuidador precisa estar bem para cuidar de quem precisa, né? Exatamente. E aí, às vezes, sente até uma culpa por sentir isso, né? De pensar, De não dar conta. não tô dando conta, eu realmente vou precisar de um atendimento, se nega, né? Porque a prioridade é sempre o filho. Coisas que estava fazendo no automático acabam que precisa de um esforço ali que antes não tinha. Então é a partir daí que vem esse alerta para conseguir dar conta, né, das coisas. Que é muito o que essa autocobrança, né, de ter que fazer tudo, dar conta de tudo, né? Eu sempre fiz assim, então eu devo conseguir, Exatamente. né? Ou outra pessoa consegue, então eu também preciso conseguir, né? Então, como que isso vai desenrolando, né? Até adoecer quando você não consegue perceber, né? Como que está o cenário na sua vida, né? Exatamente. Ou se eu for deixar com fulano, ele não vai cuidar tão bem como eu cuido, né? Eu acho que no final, acho que só quando bate a doença física mesmo que vai procurar. Exatamente. E muitos pacientes chegam no consultório com a queixa de que foi até o cardiologista, o pronto-socorro, com sintomas de infarto, porque meu coração palpitava do nada, eu estava sentindo uma dor de cabeça. Confunde mesmo os sintomas de AVC, infarto, que a ansiedade pode ter. Então é a partir dessa sobrecarga que já liga o pisca-alerta de falar, opa, não tá tudo bem.
O ideal é procurar antes, né, de sentir tudo isso. Exatamente, mas acaba que eles só procuram mesmo quando tem sintomas físicos e não só mentais. Uhum. Bom, vamos lá para a segunda pergunta. Muitos pais vivem em estado de alerta constante, esquecem tudo, não conseguem se concentrar e sentem que a cabeça não para. Isso é só sobrecarga ou pode haver um adoecimento emocional? Ou pode haver um adoecimento emocional? Então, e aí esse esquecer tudo é tudo o quê? Tudo para ele. Porque para o filho, imagino que, né, não perde o Não deixa horário de da fazer. escola, não perde o horário da medicação se toma alguma medicação, não perde o horário de médico, não perde de marcar médico, mas esse tudo vem quando é pro indivíduo. Acho que tudo isso fala muito, o alerta constante fala muito sobre as preocupações, né? Então, medo que alguma coisa ruim aconteça, né? Ou a preocupação de que se você está fazendo as coisas certas, né? Está conduzindo, porque é uma vida, né? Então, você sabe que como pais, como cuidador, você determina muito, né? Direciona muito, né? A vida de uma criança, né? Então, será que eu estou deixando de ver ou estou vendo demais, protegendo demais, deixando mais? Né? Então, essas preocupações, né, de como que você, dos medos, né, do que pode acontecer, né, e coisas que você vai escolher para a criança, né, que pode ter um resultado X ou Y, né? Eu acho que essa angústia, né, que deixa você sempre muito atento, né, ao que pode estar acontecendo, né, e muitas vezes você deixa de ver, né, então você fica muito focado, né, em um problema só e você acaba deixando de cuidar das outras coisas também, né? Então Demanda uma energia para aquilo, né? O resto fica em segundo plano, né? Sim, exatamente. E aí nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, toda vez que pensar em algo para ela vai, tá, será que isso não vai atrapalhar na rotina do meu filho? Por exemplo, um lazer para ela. Ir à academia é considerado um luxo. Então, é muito difícil a mãe conseguir ter esse tempo só para ela que não deixa afetar na rotina do filho. E aí a importância da rede de apoio, né? Sim, Nessas horas. o que é muito difícil hoje em dia. Que a rede de apoio acaba sendo o quê? A escola. O horário que meu filho está na escola é o horário que eu consigo fazer as coisas. Como que tudo isso vai impactando toda a qualidade de vida da pessoa, da família, né? Porque isso também, se você carrega tudo consigo, né, e não tem com quem dividir, né, ou se você cuida só, né, da família e deixa o profissional, o que acontece também depois, né, que essa criança cresce, né, e sai, o que você faz, né, o ninho vazio, como que você vai, não deixa, né, de cuidar das outras coisas da sua vida e não só focar em uma coisa, né? Eu sempre falo para os pacientes sobre a roda da vida, né? Então, como que você cuida de cada setor da sua vida, né? Não só da sua família, né, do seu relacionamento, do seu filho, do seu trabalho, né, dos seus autocuidados, do seu próprio lazer, né, uma coisa que não só, né, quando você tem filho, é tudo pro filho, né, vai na festinha do filho, vai na festinha, né, com os amigos do filho, né, então esses outros núcleos, né, que você precisa ter para você ter a sua própria identidade, né, que você não é só mãe, né, mãe de fulaninho, né, você é você mesmo, né, então como que você consegue, né, manter a sua identidade, né, mesmo sendo mãe de alguém, Sim. E o né? que muitas mães falam, meu filho é minha vida. Não, seu filho é uma parte da sua vida. Ele é importante na sua vida? Muito. Mas ele não é a sua vida. Porque a mãe acaba deixando de viver a vida dela para viver a vida do filho. E aí, quando o filho cresce, isso se torna uma frustração. Porque o que eu vou fazer agora sem ele aqui? Mas acho que é muito isso, né? A mãe do amiguinho te chama de, mãe,
do fulaninho, né? Perde seu Então, nome, tipo, você não tem mais nome, né? Ah, ela é mãe de tal, né? Então, Exatamente. E como que aí, você vai lidando, né? Então, não, eu também tenho uma profissão, eu quero ter meu desenvolvimento, né? Meu próprio, né? Não só da criança, né? E tem muitas mães que se culpam, né? De, eu tô cuidando de mim, mas nossa, eu tô deixando de fazer pro meu filho, eu compro uma coisa para mim, mas aí eu deixo de, tô deixando, né? Então, como que você lida, né? Com esse equilíbrio, né? A linha do meio é sempre a linha mais difícil, né? Do que você está fazendo demais, né, ou está fazendo de menos, né, porque os dois lados, né, vai ter prejuízo, sim, né, não só você cuidar demais e fazer de tudo, que não necessariamente isso é o que vai ajudar no desenvolvimento da criança também, né, e você também negligenciar também vai ter. Então, aqui o negligenciar é muito mais evidente, né, as pessoas te condenam por isso, uhum, né? E aí quando você fica muito focado, né, em tudo que todo mundo vai te condenar, né, você deixa de fazer e vai focando, né? Então essa obsessão vira uma coisa obsessiva, né? sim. É exatamente isso que você falou. É, é a sociedade que não te apoia em momento nenhum que vai ser a primeira a te julgar. Então vai julgar aquela mãe que, por exemplo, continuou trabalhando e deixou o filho na escola com 6 meses, continuou fazendo as coisas dela, saindo, se cuidando e acaba tendo esse tempo para ela que vai ser julgada. Então, ser mãe é sempre nessa posição de qualquer coisa que eu faça, eu vou ser julgada. O que já gera uma sobrecarga e uma pressão, Sim, de uma né? cobrança. Porque você vai adoecendo, você se coloca num lugar, né, de que você tem que fazer tudo perfeito, né? E aí quando você não consegue atingir essa perfeição ou então dar conta de tudo, né? E você, isso não só, né, na maternidade, né, mas em todas as outras áreas da sua vida, né? Então você tem seus pais que você cuida, a sua casa que cuida, né? Então A profissão. a profissão, então a pessoa que, então como que você, né, se deixa, né, também se envolver com as outras coisas, entender que você não vai ser perfeito e tudo bem, né? Como que você aceita, né? Essa vulnerabilidade de que eu sou vulnerável sim, Uhum. né? Não vou conseguir muitas vezes dar conta de tudo, fazer tudo de forma perfeita e mesmo assim tudo bem, né? Exatamente. E entra muito na questão da rede social, né, hoje em dia. Dessa comparação, de ver que tem mães que conseguem. Que dá conta. E exatamente, conseguem dar conta, que consegue viajar, que consegue ter coisas que você não tem acesso por muitas das vezes. Mas quais são os bastidores? Tem uma rede de apoio? Tem alguém ali com ela? Tem dinheiro para Tem pagar um dinheiro para cuidador. conseguir? Exatamente. Então, são N fatores que vão contribuindo para que esse contexto fique mais distante do que é a realidade. Porque bem ou mal o financeiro conta muito, né? Então não só é para você buscar uma rede de apoio ou buscar formas, né, de como você utiliza melhor o seu tempo, né? E ao mesmo tempo, assim, você precisa trabalhar para ter o dinheiro, mas se você trabalha, você não fica tanto tempo com a sua família, você não consegue cuidar tanto da sua casa, né? Então não consegue dar atenção para os outros Exatamente. setores ou tudo que precisa ser cuidado, né? E aí o quanto que você se cobra por não conseguir, né, estar Preencher todas as 100% em lacunas. tudo, né? Não dá para estar 100% em tudo, Uhum. né? E aí isso, né? E como que você consegue perceber que isso sim é um fator de adoecimento, né? Sim, exatamente. E aí que vem a sobrecarga, junto com sintomas físicos, mentais, que é naquela hora que o indivíduo tem para dormir e descansar, não consegue. Tem um sono de má qualidade. Que a cabeça não A para, cabeça né? não para e o único momento que tem para pensar é dormindo. Então o cérebro vai entender que as informações precisam ser na hora do descanso. Então nenhuma hora que é para conseguir tranquilizar, não consegue.
Eu acho que por isso que é importante a ajuda de um profissional que vai olhar o contexto de fora Sim, para tentar mostrar isso para os exatamente. responsáveis, Porque às né? vezes você está tão envolto, né, naquela rotina, naquelas funções Na todas, né, na correria, né? correria, assim, você não Uhum, consegue, né, enxergar, né, às vezes uma saída também, né, e a gente a gente trata, né, a doença, né, como o fator, né, o biopsicossocial, né, então tem a parte biológica, né, que você adquire, herda, que isso a gente pode modificar, né, com medicações ou outro tipo de terapia, né? Tem o psico, que é o como que você, né, lida com essas questões, né, e consegue trabalhar e enxergar isso de uma outra forma, né? Mas tem o social também, né? Não só dentro de casa, mas as outras redes que você pode ter, né, de apoio, de terapeutas, de ajuda, até desde o seu, quem transporta o seu filho, né, uhum, até a terapia em si, né? Então, como exatamente. que você consegue, né, cuidar de tudo isso, né? E enxergar, às vezes, que você precisa de uma outra ajuda ou que tem outras formas de fazer o que você faz sempre. Exatamente, e acabou se tornando muito automático de só procurar ajuda quando chega no limite. Você só vai entender que está no limite quando chega no limite. Ir ao médico é porque está com sintomas de infarto, do AVC, não porque vai fazer uma consulta anual. Uhum. Né? Às vezes pode ser coisa assim, né? Às vezes uma dor crônica, ou às vezes até uma dermatite pode ter um fundo Sim, psicológico, né? Então a gente sabe que tem várias outras doenças, né, que podem mascarar uma doença, na verdade, psíquica, né? sim, E mesmo a doença psíquica também pode estar junto com outras, né, doenças. Então, como que consegue, né? E muitas vezes foca, né, só na doença física, e acaba esquecendo do né? mental. E não consegue perceber que, na verdade, o mental está relacionado aos sintomas físicos, né? Porque às vezes Sim, pode estar só com a pressão alta, né? Ou com uma dermatite, né? Você trata exatamente. dermatite, trata pressão, trata várias coisas, mas você E não a consegue causa perceber que delas? isso também, né? Ou que tem que ser tratado junto, né? Então não é que você tem, então, tem essa parte fisiológica mesmo, que você pode estar tendo uma alteração, Sim, né? Mas que a parte mental também pode estar contribuindo para essa não melhora ou uma piora, né? Então, exatamente, como que a gente trata as duas coisas juntas, como que você percebe, né? E vai atrás, né? Então, às vezes o exatamente, olhar, né, de uma outra pessoa, né, ou o médico pode estar falando sobre isso, né? Ou alguém que já faz tratamento, né? Então é sempre assim, né? Alguém que fala, né? é Mas verdade. o como que você aceita isso e vai atrás, né? Qual que é a sua participação nisso, né? Porque encaminhamento os médicos dão, mas e a pessoa vai atrás de tentar entender? Ah, mas terapia é uma coisa que é recorrente, então toda semana eu vou ter que estar lá, às vezes eu não tenho tempo. Vou ter que deixar de cuidar para fazer a terapia. Exatamente, e aí acaba não percebendo que a terapia é muito importante nesse processo para que ela consiga administrar melhor esse tempo. De que não vai ser necessário outra vez passar mal para entender que teve alguma coisa que aconteceu. Um estresse, algum gatilho. Ah, não tenho tempo agora, depois eu vejo, né? É. Sim, exatamente, não tenho Ai, tempo, quando não meu filho dá. crescer, Ai, quando ele for independente, eu faço, vou atrás das minhas coisas, né? uhum, E às vezes você não tem esse tempo, né? exatamente. É o quanto que você já adoeceu e chegou num ponto que não é que não tem volta, né? Mas o tanto de qualidade de vida que já se Você perdeu. perdeu, Uhum, né? Até mesmo para você chegar num ponto para poder desfrutar mais disso, né? E os arrependimentos, né? Que as pessoas vêm carregando do que devia ter feito. Então, só que sim. isso também é uma coisa que a gente tem que desconstruir, né? A gente devia estar ainda bem que está aqui agora, né? Então, o que que a gente Sim. faz daqui para frente, né? Como que a gente
consegue, né, melhorar, Uhum, né, exatamente. melhorar o daqui para frente. Só que eu acho que falta muito, né, esse reconhecimento de que ponto, né, deixo de ser, né, aquela coisa reativa normal, Uhum, automática. né, que o sofrimento ele faz parte, né, do desenvolvimento, Sim. né, para você crescer, para você mudar, né. Só que a partir de que ponto que esse sofrimento, né, deixa de ser só uma reação, né, e passa a ser uma doença, Uhum. né? Então essa linha de você conseguir perceber, né, quais são os prejuízos que você está tendo na sua vida, né, com essa forma de como você vê a vida, né, e a partir de que momento que você vai buscar ajuda. Então esse momento que você está tendo um monte de prejuízos, mas não busca ajuda, Uhum. né? Então, eu acho que esse ponto, né? Acho que a informação, né, vem muito para ajudar você a entender, né, qual é o momento que você realmente, assim, não, isso aqui já não é mais assim, né? Então, quando você começa a ter prejuízos na vida diária, no que você faz no dia a dia, né? Sim. Prejuízos, né, de você deixar de De cuidar de autocuidado. não só autocuidado, mas Trabalhar. dos compromissos, né? De até mesmo esquecer de compromissos, né? Não só esperar, né, um sintoma físico ou chegar nesse ponto, né? Uhum, exatamente. Tanto que teve uma paciente que ela falou que ela só percebeu que a ansiedade estava aflorada quando atrapalhou num dia dela ir trabalhar. Então, quando tocou no lado financeiro, ela percebeu que não estava conseguindo ir trabalhar, numa profissão que ela exercia há 20 anos. Então, quais sinais que antes apareceram e ela não percebeu, não se deu conta? Que é uma exaustão mental, um cansaço que vai além do físico, um coração que dispara. Até mesmo assim, às vezes falta de memória, Falta de né? Acha que memória. é falta de vitamina, é falta de alguma outra coisa, e na verdade não, né? É uma ansiedade, né? Até mesmo da depressão pode cursar, né? Como falta de memória, Sim, né? Então, exatamente. às vezes suas relações, né, que não estão boas e você acha que é porque não dormiu bem só, né? Então, o que são várias coisas, né? Vai afetar não só um sintoma, não tem um sintoma só, né? Então, mesmo quando você faz o diagnóstico, você tem vários, uma mistura de sintomas, né? Não é um só. Ah, é porque eu tô triste, então eu tô deprimida, né? Ah, eu tô Sim. ansiosa, então tô com ansiedade generalizada, né? Uhum. Ah, eu tenho palpitação e pânico, né? Não é assim que a gente, né? Ai, não tenho foco, então, TDAH, né? Então, Exatamente. coloca muito, né? Eu tenho um sintoma e eu acho que é uma doença, né? Então, o quanto também colocar, né, como doença, né, nomear essa doença pode te ajudar ou não, Sim, né, o que você deve fazer a partir de agora. exatamente. Né? Tem esse estigma também, né? Ai, minha mãe fez e eu não consigo fazer, então acho que eu me autodeprecio, né? Então, eu vou tomar remédio, mas nossa, vou pedir ajuda, né? Então, como que você se coloca num lugar, né, inferior às outras pessoas? Então, eu não busco ajuda para não me sentir inferior, né? Ou não me sentir incapaz, Sim, né? E aí eu vou tentando cada vez mais, ultrapassando mesmo os limites daquilo que eu consigo ou não fazer, né? E mesmo assim, né, me sentindo que não consigo fazer, então vai adoecendo e chega uma hora que não tem mais escapatória, né? exatamente. O corpo ele já tá, se ele pudesse ele gritava. Então, como não pode, ele vai aparecendo os sintomas, vai te paralisando para você perceber que você precisa desacelerar. E que o sintoma mais frequente, né, de quando você está adoecendo mentalmente são as dores, né, que você vai fazer um monte de exame, procura a causa dessa dor e Sim. não tem.
acontece com muita frequência. né? Pode ser dor articular, dor que parece ser uma outra doença, e, na verdade é uma doença Emocional. E é o que mais acontece hoje em dia. Não tô conseguindo dormir, tô tendo insônia, Dor de dor de cabeça. cabeça, minha mão começa a meu braço fica dormente. Então, são sintomas que se você jogar no Google, já pode te assustar. Sendo que nunca passa pela sua cabeça que pode ser uma sobrecarga, uma ansiedade, algo que você tá de fato sobrecarregando seu corpo. Você tá demandando muita energia para ele e não tá repondo essa energia. E às vezes acaba se medicando por uma coisa que não tem nada a ver, né? Exatamente. E não busca ajuda. E pode passar no momento. Mas como é frequente, é um contexto que você não tá mudando, então vai acontecer mais vezes. São padrões que você vai repetindo. Então vamos lá para a nossa terceira pergunta. Culpa, autocobrança e a sensação de nunca estar fazendo o suficiente são muito comuns em famílias de crianças atípicas. Como isso vai adoecendo o adulto e afetando a dinâmica da casa? Eu acho que, mesmo para família, né, de crianças típicas, eu acho que a rotina, o multitarefas, tudo que a gente falou até agora, acho que é bem pesado, né? Se muda, né? Então, a casa com uma criança tem uma rotina, né, muito diferente, né, de uma casa que não tem criança, né? Com uma criança atípica, né, que você vai demandar mais atenção para várias coisas, né? Não só desde uma agenda, né, muito concorrida, com muitos compromissos de várias terapias, consultas, né, até mesmo, né, para coisas como você busca o lazer, né? Então você não pode ir para qualquer lugar porque a criança tem uma dificuldade de adaptação, né? Então como que você vai ter que adaptar mesmo a sua vida, né? Não só uma criança típica, né, mas com uma criança atípica, né, que demanda muito mais, tem mais demandas, né? Isso não só, né, em relação a programas que você precisa fazer, né? Então você pode fazer ou locais que você pode frequentar, né? Mas até mesmo para quem você pode pedir apoio, né? Porque não é para qualquer pessoa muitas vezes, né? Então você não pode pegar, por exemplo, uma escola, né? Você vai ter que buscar uma escola, né, que atenda às demandas do seu filho, né? Você vai buscar às vezes, que nem você falou, né, de passeio no shopping, né? Mas uma criança que tem às vezes uma questão, né, de barulhos, de estímulos, né? Então, o que pode estimular e desencadear um outro problema, né? Então, como que você consegue adaptar, né, a sua rotina, a sua vida, né, para aquela criança que tem uma demanda diferente, né? E aí, quando você não tem tanto esse controle, né? Porque a gente, né, o que adoece muito é a gente não ter controle, né? Sim, Quer ter controle, né? Então, você mesmo, na verdade, nem tem. Você acha que tem o controle, né? Sobre o que você faz, da sua rotina, dos seus horários, né? E você ter uma criança sai totalmente de controle, né? Você não controla você, o que você acha que a criança vai fazer e não faz. Exatamente. Né? Você acha que vai acontecer de uma forma e não acontece, né? Então, como que a gente vai se adaptando mesmo, né? E aí, para isso, a gente precisa mesmo, né, de uma rede de apoio, né? Não só, né, ou se você tem, né, uma rede de apoio com que você pode contar, né, com ajuda para cuidar da criança e você tem um tempo de cuidado também, né? Ou se você tem recursos mesmo psicológicos próprios para lidar com isso,
Tanto que a maioria das mães falam que nunca sentiram sintomas ansiosos ou depressivos, mas foram sentir depois de ser mãe. Então, é isso do controle, né? Quando você é com você mesmo, sozinho, é uma coisa. Agora, quando você coloca uma criança no mundo, foge totalmente do... A gente já não tem controle sozinha. Com uma criança que tem as vontades dela, os quereres dela, é totalmente diferente. Então, acaba tendo uma frustração. E com essa frustração, vem as angústias. Com as angústias, vem os sintomas ansiosos. Eu estava lendo um livro, aí ele conta uma história interessante. Falou assim, a história chama Bem-vindo à Holanda, né? Então, o sonho da sua vida, né, é ir para a Itália, né? Então, você sabe tudo, você comprou livros para ir para a Itália, né, livros de viagem, fez todo o seu roteiro, né? Só que no dia que você foi, em vez de você descer na Itália, você foi na Holanda, né? E aí você tem duas atitudes, né? Você pode reclamar, né, e não aproveitar essa viagem e ficar remoendo isso, né? Ou ter uma atitude diferente, né, de comprar novos livros, né, criar outros roteiros. Não era aquilo que você sonhou, né? Mas você pode também aproveitar, Exatamente. né? Adaptar, Então, né? Sim. né? Então, como que você, né? Será que você tem, né? Então, é muita questão, né? Se você tem ou não essa bagagem psicológica para conseguir lidar com essas questões, né? Então, você tem um filho, né? Você pensa, né? Vou ter um parto assim, né? Meu filho, vou fazer isso com meu filho, vou fazer, né? E quando não é? E E quando não não é acontece? 100%. Né? Você se frustra e fica lá martelando, buscando, porque devia ter sido assim e não é, né? Então, como que você vai querendo adaptar, né, aquilo que você tem, aquilo que você almejava, a sua expectativa, É a realidade. né? E fica brigando com Exatamente. isso. E isso é um olhar terapêutico maravilhoso, porque a terapia é isso, ela não vai te evitar de ter frustrações. Ela vai fazer com que você lide com elas. E da melhor forma que você conseguir. Mas eu não consigo lidar. Bem, vão ter frustrações que a gente não vai conseguir mesmo. Não vai, o sofrimento faz parte, Sim, né? Não é que mesmo sendo tudo, a gente sempre fala, mesmo você fazendo tudo certinho, existe chance de dar errado, sim. né? Não é matemática, né? E Mas quantas aí, coisas deram certo também? então como que você consegue enxergar isso, né? Como que você consegue aproveitar o que você tem, né? Mesmo não tendo sido, né, aquilo que você esperava. Né? Então, devia ter, fica remoendo muito, devia, queria que fosse daquele jeito, não tinha que ser daquele jeito, né? Então eu tinha uma paciente que brigava, né? Ela, não, mas tinha que ser assim, eu não aceito, né? Não, não deveria ter acontecido, isso aqui não tinha que ter acontecido, né? Mas o quanto que isso, você enxergar, né, dessa forma, né, vai te adoecer, o que que te ajuda? Né? Como que você vai, né? Tem como voltar. E o quanto que isso é seu e o do seu filho, né? Porque a vida dele é ele que faz as escolhas. Né? Então acho que tem que saber separar isso, né? Então essa expectativa é minha, não é uma... Exatamente. Ele não precisa superar as minhas expectativas. E essa é a maior frustração das pais. mães, dos pais no geral. E eu acho que Principalmente essa frustração é tanto para crianças típicas como das atípicas. atípicas. Exatamente. Sempre vai ter. Exatamente. Então, se não tem esse acolhimento dos pais, da sociedade não vai ter mesmo. Então, ir ao shopping é saber que vão ter pessoas julgando e olhando. Nossa, não consegue dar conta do filho dela. E aí, isso para uma mãe, o olhar já fala muito, já conta muito. Não vou querer ir ao shopping da próxima vez. E com isso vão diminuindo as saídas, os lazeres, por medo do julgamento do outro.
O lazer vira um estresse, né? O lazer vira um Vira estresse. mais uma coisa para se estressar. Mais pra uma cansar. sobrecarga, exatamente. Então, em que momento que essa família vai conseguir uma distração, vai conseguir um lazer? Porque o lazer é muito importante, fundamental para qualquer desenvolvimento de criança. Você falou de acolhimento, eu acho isso muito bonito, assim, né? De falar, você tem que acolher a criança, acolhe a família, né? Acolhe a mãe, acolhe, mas você mesmo, né? Você se acolhe, você se respeita, né? Você se olha, né? Então, esse olhar voltado, né? Para como que eu me olho, como que eu acolho o que eu sinto, né? Não é, ai, não, tá tudo bem, eu aceito. Não, eu me sinto frustrada, Sim. né? E tudo bem. Como que eu lido com isso? Né? A questão é muito mais o como eu lido com isso do que eu não deveria sentir isso, Sim. né? Porque essa culpa vem muito de, eu não deveria pensar assim, eu não deveria me sentir assim, né? Eu não posso me sentir assim, eu não posso, né? Não é uma escolha. Exatamente. Né? E quando você coloca o que você sente como uma escolha, né, fica difícil de você mesmo acolher, né, de como você admite, né, que você, como você se sente, né, não se sentir uma, nossa, sou uma mãe ruim, né, Porque porque a eu fico com pessoa raiva, me porque eu tô olhou. cansada do meu filho. Sim. A gente se cansa, né, e tudo Faz coisa bem. errada. A gente também erra, Dá uns tapinhas. a gente grita, né, Exatamente. né, e tudo bem. Né, eu também sinto raiva. Né, eu também sinto raiva, sinto cansaço. Eu falo que eu também quero fugir de casa. Eu falo para as meninas, eu quero fugir de casa. Sim. Né? Porque a gente também precisa desses tempos, aí volta, conversa. Né? Então, como que a gente aprende a conversar sobre as nossas necessidades? Sim, exatamente. Como que você quer ensinar o seu filho a lidar com as emoções dele se ele vê Se você você não... também não Não lida. consegue. Exatamente, se ele vê você não conseguindo. Então, como Se que eu ele me vê você comunico? segurando o choro, não conseguindo externar o que está sentindo. Ele vai achar que tem que ser assim também. Exatamente. Né? O que você ensina? Né? A gente ensina muito mais com exemplos do que só o que fala. Né? Então, o que você ensina para o seu filho? Né? Se ele não se acolhe, se você não se acolhe, né? Você tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Sim. Né? Não, não é isso. Né? Então, e a criança percebe, né? Tem essa sensibilidade, não é só o que você fala, né? Então, como que você ensina, né, que tem que ser, como que lidar com essas frustrações, Exatamente. né? Não é só o disfarçar e seguir em frente. Sim, ou colocar na terapia e deixar a responsabilidade de lidar com as emoções totalmente para a psicóloga. Não é assim, se você não colocar em prática em casa, o processo vai ser em vão. Porque você não vai estar tendo aquela troca, não vai estar tendo o aprendizado para o seu filho. Você fala que é a comunicação, como que eu me comunico? Como eu comunico as minhas necessidades? Né? Então, da mesma forma que a criança, você ensina a criança, né, a comunicar as necessidades dela, a gente também precisa aprender a comunicar as nossas necessidades, né? Então, como que você chega nesse lugar? Né? Porque você pode ter, né, um estilo parental dos seus pais de uma forma, e por mais que a gente consiga pensar, né, eu quero fazer diferente assim, assim, assado, na hora do aperto você vai repetir aquilo que você viveu, Com certeza. né? Então tem um padrão, né, que você tende a seguir, né? Como que você consegue enxergar a hora que você deve quebrar isso também? E como que você faz para quebrar isso? Né? Porque o caminho mais natural é a gente continuar fazendo o que a gente sempre fez, da forma como a gente fez, mesmo sabendo que mudar pode te direcionar para um lugar melhor, né? Mas tem
não é fácil. Exatamente. O percurso até chegar nessa mudança que muda totalmente, né? De você perceber que vai precisar se desfazer de coisas que você estava acostumado, que era mais fácil, sair da sua zona de conforto, que já não está nada confortável, mas que ainda assim é uma Você zona de sabe, conforto. né? Porque você sabe o que tem que fazer, Sim, né? Você só exatamente. vai. Você só vai. Mas e o resultado? Tá sendo esperado? Que o mundo está sempre, né, mudando. A mudança é uma constante, Exatamente. né? E a gente, né, a gente vive na inércia, né? A gente vai sempre brigar contra essa mudança, né? Então, como que você, né, consegue aprender a enxergar essa mudança e se adaptar, Sim, né? E você ficar brigando, né, e não se adaptar, ou eu sempre fui assim, eu nasci assim, aprendi a fazer assim, então eu vou continuar assim, exatamente. E aí já entra né? na questão da criação com uma criança atípica, né? Mas os meus pais me criaram dessa forma. Tá, mas você tá vendo o contexto do seu filho? É isso que pede? Já entra em toda essa questão. Vamos lá, para a quarta e última pergunta. Quando procurar ajuda para si mesmo, deixa de ser algo opcional e passa a ser parte do cuidado com a própria família. Eu acho que nunca é opcional, para começar, né? Procurar ajuda para si mesmo. Então, não precisa necessariamente, né, ser procurar uma ajuda médica ou psicoterápica que seja, né, mas você estar sempre atento, né, aos seus pensamentos, Sim. né, ao como você tem processado, né, essas mudanças, né, para onde que você direciona mesmo o seu olhar, né, de se conscientizar, né, de que você também é um todo, né? Então não dá para você só focar no trabalho, foca só na criança, foca só na casa, né? Uma coisa eu deixo, então momentaneamente você pode deixar uma coisa ou outra, né? Então como que você consegue flexibilizar também, né? Não só a sua rotina, mas seus pensamentos, Sim, já é uma forma de né? autocuidado. E mesmo quando você vai buscar ajuda, né, medicamentosa, né, então é uma coisa que eu sempre foco, né, não adianta você só tomar medicação, né, e achar que estou me sentindo bem, então está tudo resolvido, né? Então se você tem uma ferida, né, não adianta você só anestesiar, Uma hora ela vai voltar a né? doer. Se você não cuidar dela, ela vai continuar lá. Sim. Né? Então, a medicação, acho que até para o processo psicoterápico, né? Para você conseguir ter mais clareza, conseguir se abrir, conseguir mexer, né? Então, a gente precisa da anestesia para mexer na ferida, para não ficar uma coisa dolorosa, que insuportável, que você vai acabar não querendo mexer novamente e se fecha. Né? Então, eu acho sim que a medicação ela é muito necessária em alguns casos, né? Mas não é em todos os casos, Sim. né? E não é só medicação, né? Nessas questões, né, do autocuidado, né, não é só medicação, né? Não dá para a gente achar que só tomando medicação, fico mais calma, mais tranquila E pode até e ficar vou mesmo, levando. né? E fica. Mas depois de um Durante um tempo. tempo, fica. Uhum. Né? E aí é importante, né, entender, né, como que é o processo de adoecimento também, Sim. né? Não é só, né, o biológico, né? Então tem esse contexto, né, químico que o estresse causa, que a medicação pode ajudar para intervir, né? Mas se não tiver, né? Então, se não é um estresse agudo, uma coisa muito aguda, pontual, né? Que é só isso, né? Mas a gente sabe que nunca é só isso, né?
né? Gente, todo mundo tem uma bagagem, né? Como que você carrega essa bagagem? Exatamente. E é nisso, Lida com isso. Né? e é nisso que o processo terapêutico ajuda. Porque o paciente chega com a queixa com o psiquiatra do sintoma. Mas e a causa desse sintoma? Quando que isso tudo começou? Quando que você teve que lidar com uma frustração e aí essa frustração passou a ser outra frustração e você tem que lidar com alguma frustração todos os dias? E aí que o paciente vai identificando que não foi só aquela crise de ansiedade que levou a, assim, a um staff. É de tudo que foi somatizando dentro do corpo, dentro da mente. É, dentro da mente, né? E aí toma remédio e fala assim, eu continuo sentindo. Vai continuar sentindo, Exatamente, mas você continua fazendo né? as mesmas coisas também? Eu Sim, continuo continuo, fazendo as mesmas né? coisas também. Continuo sentindo raiva, né? Tem uma paciente que falou assim, eu continuo sentindo raiva, Troca então. o remédio. Você vai Me dá outro Exatamente. me remédio. dar outro porque eu continuo sentindo raiva, então. Você vai continuar sentindo raiva, Você tá viva, né? tá Ou, sentindo. né, teve uma outra que até falou assim, agora eu tô mais calma, as pessoas falam, eu não me importo tanto, né? Então eu falei, mas aí esse é o momento, né, que você precisa olhar para isso, Exatamente. né? Olhar para isso e falar assim, mas por que então estava me incomodando tanto, Sim, O que eu tô fazendo de diferente que eu não tô... né? Não me tô me deixando afeta passar, tanto. né? exatamente. Então, por que eu me incomodava com aquilo e não me incomoda mais? Né? Será que eu entendi, né, qual que é a informação que estava me chegando? Né? Ou eu aprendi a lidar com isso? Né? Não é só a medicação que fez você não ligar mais. Sim, Né? Talvez você tenha entendido, né, o que você deve ou não dar importância. Né? Essa questão de você ficar, né, se julgando muito. Né? Eu julgo muitos, hoje eu me julgo. Né? Então, em que lugar você se coloca? Né? E isso te faz, né, sentir bem ou mal. sim. Ou só o fato dela ter percebido que uma situação que incomodava não tá mais incomodando, isso já faz parte do processo terapêutico. Né? De Mas você... essa reflexão, acho que essa reflexão é Sim. importante. Né? O que faz você, né, mudar o como você vai processar tudo é o como você faz essa reflexão daquilo que te incomoda. Então, você identificar o que te incomoda, né, e pensar o que você faz com essa informação. Exatamente. Né? Se você fala assim, só deixa para lá, né, vai acumulando os deixa para lá. Exatamente. Né? Até chegar num ponto que o seu corpo ele não aguenta mais deixar pra lá. E aí vem a ansiedade, vem as outras questões. Então a medicação ela é a primeira opção de todo mundo por ser uma coisa que consegue administrar mais fácil, Que às vezes dá o efeito mais que dá o efeito mais rápido, mas se continuar no mesmo ritmo, uma hora vai voltar. Mas hoje em dia, que tudo tem que ser imediato, né? Eu quero para ontem. Né? Eu quero melhorar ontem. Sim. Quero melhorar agora. Eu tomei hoje, eu quero melhorar hoje. Exatamente. Né? Eu conversei com você hoje, quero meu problema resolvido hoje. Exatamente. E Né? aí, Amanhã eu quero me sentir melhor. sim, Né? a pessoa passa 30 anos da vida dela fazendo as mesmas coisas e espera que em uma sessão tudo mude. Um mês, né? Eu estou indo um mês na terapia e nada mudou. Né? Então, você passou 30 anos fazendo a mesma coisa, não vai mudar de um dia para outro, né? Exatamente. E é um processo. A pessoa tem que entender se ela está disposta a aguentar esse processo. É o quanto está aberto também, né? A Sim. passar por isso. Exatamente. Então, Acho que é isso. acho que é isso. Esse foi nosso podcast, falando um pouco mais sobre a maternidade, sobre a culpa, sobre a sobrecarga. Muito obrigada, meninas. Foi muito importante. Obrigada. E até a próxima.